Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, pois eu vou falar sobre os assuntos que vai cair na avaliação bimestral e vocês precisam revisar, certo? Vamos lá! Primeiramente, vou falar um pouco sobre os assuntos que vai cair na prova. Já vou adiantando que a gente vai estudar, vai cair na prova sobre os sistemas socioeconômicos que a gente viu nas aulas, que são os sistemas capitalismo e socialismo. Também na prova vai ter globalização e também vão ter perguntas sobre a Guerra Fria. Pronto. De início, coloquei essa imagem, esse slide só para a gente lembrar de como que surgiu os primeiros adensamentos populacionais, né? Porque o fato é que antes as pessoas eram nômades, né? Os seres humanos eram nômades e eles não ficavam em um lugar somente. Então, como que eles passaram a ser sedentários, né? Pelo fato da técnica da agricultura que eles desenvolveram, né? Então, eles poderiam plantar e ficar por ali mesmo, e assim foram surgindo os primeiros grupos de pessoas e os adensamentos populacionais. Bom, depois de um tempo, a gente sabe que o mundo, ele meio que foi dividido, né? E a gente tem uma organização espacial dele. E esses grupos, eles se organizam de formas diferentes. E existem sistemas de organização dessa forma. E a gente sabe que os dois sistemas, político, econômico, social, mais relevantes da história foram o capitalismo e o socialismo. A gente vai só relembrar um pouquinho, né? Bom, a gente vai só relembrar um pouquinho do que é o capitalismo, que a gente sabe que é um desses sistemas, o que é o socialismo. Então, o capitalismo, ele é uma organização social que é baseada no mercado livre, na propriedade privada, como a gente já estudou. O objetivo é obter lucro, né, e a acúmulo de riquezas. O capitalismo foi muito apoiado pelos Estados Unidos. E o que acontece? Meio que existe uma visão individualista no capitalismo, onde a ideia ela é baseada na exploração, né, da mão de obra, e tem essa relação, né, onde o explorador obtém lucro em cima do explorado, em cima das atividades da mão de obra do trabalhador, certo? Vamos só passar aqui para ver como que o capitalismo teve seu início, né? Então, ele teve seu início durante as grandes navegações, onde começaram a dominar outros territórios, outros povos. Então, o capitalismo teve início aí, né? Onde existia essa relação explorador e explorado. E essa fase de início, ela é chamada de capitalismo comercial ou mercantilismo, certo? Então, a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho sobre o socialismo, que dá mais ideia de coletividade, de igualdade. E, na verdade, o socialismo é uma ideologia de uma visão de igualdade, né? Onde existe a abolição da propriedade privada, tornando-a o quê? De poder do Estado e distribuída igualmente entre a sociedade. Como a gente ainda vai ver um pouquinho mais, tá certo? Pronto, nesse slide a gente vai ver. É uma ideologia, né, que surgiu com o quê? Com a reação do proletariado, que eram os trabalhadores, contra esse acúmulo das riquezas concentradas na burguesia, né, em virtude dessa exploração dos trabalhadores no regime capitalista, que foi o que eu expliquei, né? Então, é uma revolta dos trabalhadores por serem explorados e tudo mais. Teve o apoio da União Soviética, né? E faz oposição ao capitalismo, né? E aí, como eu já falei, é uma ideologia de visão de igualdade. E quais são as características do socialismo? Isso, né? Igualdade e também a abolição da propriedade privada, tornando as propriedades, né? Para quem? As propriedades para o Estado e socializada para todos de forma igual, né? E bom, né, gente? Como a gente viu aqui,
nessa imagem que a gente viu em uma aula. E aí, gente, ó, tem essa imagem que a gente já viu nas aulas, ó. Vários animais, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Mas a gente sabe que é um exame de igualdade, porque ele vai medir o mesmo parâmetro para todos. Porém, não é uma visão de equidade. Ó, nessa imagem, né, a ideia de igualdade ela é considerada, né, onde o tratamento é igual para todos os membros. Porém, né, a ideia de equidade é ignorada, né? E o que é equidade? É a promoção de iguais oportunidades para todos, considerando a diferença de cada um, porque a gente sabe que, olha só esse peixinho aí, né? Como que ele vai conseguir escalar a árvore se ele só consegue ficar dentro da água? Então, equidade é isso, colocar as iguais oportunidades para todos, considerando a diferença de cada um. Então, essa imagem ela faz referência ao capitalismo, que dá uma ideia de mobilidade social que pode ser alcançada por todos a partir de seus esforços pessoais. Porém, nem todos têm as mesmas oportunidades, né? Porque nem todos são iguais. Chegamos aqui, né? O que é a globalização? Como a gente já falou, né, várias vezes nas aulas, ela é o quê? Um conjunto de transformações, né, que acontecem em todos os âmbitos, político, econômico, social. E essas transformações faz com que encurtem as distâncias existentes entre os países. Como assim? Tornando as relações mais intensas entre os países, né? Eles têm mais conflitos, eles têm mais acordos, eles interagem mais, né? Na globalização é isso, um conjunto de várias transformações, vários processos que acontecem que faz com que a gente esteja muito mais conectados, né? E tem alguns fatores, né, que atuam nessa globalização. O que são essas transformações que acontecem nessa globalização que faz com que a gente esteja mais conectado, né? Processo de padronização da cultura, unificação dos espaços, aliás, a internet, o acesso rápido à internet, a informações, né? Grande circulação de pessoas no mundo, os meios de transporte, né? A informação, então tudo isso está conectado. Tudo isso está conectado. E também as grandes empresas multinacionais, transnacionais, né, que elas hoje em dia são muito influentes na política e no mundo inteiro, como a gente viu nas aulas. Um assunto na prova também é o que? A Guerra Fria, que depois da Segunda Guerra Mundial, né, trouxe muita insegurança entre esses dois blocos, o capitalista apoiado pelos Estados Unidos e o socialista apoiado pela União Soviética, causando o quê? Uma bipolaridade, né? E uma disputa em vários âmbitos. E o nome dessa disputa dá-se o nome de Guerra Fria, né? A Guerra Fria é justamente essa disputa que eles fazem. E eles disputam nos esportes, nas artes, nas conquistas espaciais e também na produção bélica, que é o perigoso, né? Que são as produções de armas nucleares. Então, a gente dá o nome para esse período de Guerra Fria. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e que vocês consigam realizar a prova e uma boa prova para todos.